Fala galera conectados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E eu já quero deixar para você, compartilha, ative o sininho. É muito importante você ativar o sininho de notificação. Toda semana estamos lançando vídeo, toda semana estamos aí colocando algo novo no canal. E tem novidades aí, você vai ver logo mais aí, tem novidades. Então se você não ativar o sininho ali, você não recebe. O YouTube não manda para você os vídeos novos que a gente está lançando aí no canal, beleza? Então, antes de tudo, já deixa o seu like, compartilha, comenta aí, ative o sininho e bora pro vídeo. Vamos lá. Então, galera, hoje nós estamos aqui com o Eric, estamos aqui com o Wesley. Você já conhece, já viu o vídeo deles aí, né? Então, aqui mais uma vez, nós vamos falar sobre um assunto hoje muito importante, um assunto que talvez muitas pessoas não entendem, não sabem como funciona, um assunto fácil de entender, um assunto fácil de compreender, né? Que nós vamos falar sobre fé, né? Fé é muito importante na vida cristã, fé é muito importante na sua caminhada com Deus, porque é a fé que nos leva a viver coisas sobrenaturais, é a fé que nos leva a entrar em lugares, em níveis no Senhor. Então, para a gente decorrer aí falando sobre fé, eu já quero chamar aqui o Wesley. Fica à vontade aí, Wesley. Vamos lá falar de fé. Amém, graças e paz a todos, né? Pastor David. Já bem-vindo mais uma vez aí. Tamo junto. Já deixando claro, né? Que ninguém aqui é formado em teologia, Harvard, né? Mas a gente estamos aí aprendendo, conhecendo Jesus, né? A gente vai trazer uma visão segundo as experiências que nós temos com Deus, né? E, claro, a base principal, que é a palavra de Deus, né? Não vai trazer nada que foge disso, né? E partindo do princípio de fé, né? Eu penso que fé, ela é a base, o fundamento, né? E a Bíblia confirma isso. Em Hebreus 11, já começa o primeiro versículo dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é muito mais do que somente dizer eu acredito, né? Você tem que colocar como base de vida, né? Como base de vida e viver ou construir, né? Em cima desta base, que no caso do Evangelho é Cristo Jesus. E ele fala, né? Paulo ele fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 lá, vai dizer que não tem outro fundamento, né? Além daquele que já foi posto, que é Cristo Jesus. Tá? Fundamento, né? Então, a nossa fé é em Cristo, em quem Ele é, naquilo que Ele fez, né? E entra também pro lado de crença, né? Fé se for colocar outra palavra, tem a ver com crença, né? E o ser humano, ele foi posto para crer em alguma coisa, em alguém. Não tem aquele que diz, eu não acredito. Você sempre vai acreditar e confiar em alguém, em algo, um objeto. Tem gente que confia e tem fé em objetos. Crê em animais, crê em esculturas, crê em um quadro. Então, o ser humano, ele tem esse DNA de crer em alguém, de ter fé, de acreditar em alguma coisa. Sim, acho que isso aí já faz parte da criação, né? Porque quando Deus criou o homem, ele criou e soprou vida dentro dele, né? E jogou o próprio Espírito Santo dentro da pessoa, né? E aí a pessoa já nasce, já cresce e é desenvolvida com a essência de crer em algo, né? E por isso que, assim, tem muitas religiões e muitas crenças, porque essas muitas crenças partem da necessidade da humanidade de crer em algo, né? Então, tá dentro dele a essência de acreditar em algo maior do que a sua própria existência.
Sim. Porque se for uma vida sem fé e sem crer em nada, é uma vida sem princípio, sem propósito, tá ali vivendo por viver. Então é necessário que nós creiamos em alguma coisa, no contexto do qual estamos falando, temos fé em algo, para que a nossa vida faça sentido, né? Sim. Porque senão a gente vai viver tipo, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Sim. E você percebe que cada dia que passa, as coisas estão se atualizando mais, as gerações estão ficando mais ligadas, mais conectadas. Mas se você for ver os antepassados, né, lá da época das vós, dos tataravós, eles tinham um costume de crença. Se você for buscar uma cultura antiga, cria-se muito em lobisomem, as pessoas acreditavam que existia amor sem cabeça, entendeu? Acreditava nisso. Então, a gente quando era menino, a gente sempre ouvia os pais falar, os avós falar essas coisas, mas com o passar do tempo, você vai vendo que isso não vai fazendo mais sentido, porque a pessoa entende que aquilo ali é uma lenda, que é algo que passou, que não tem como mais depositar a sua crença naquilo. O tempo nada mais é do que um provador da fé. Sim. Ou seja, se você for ver nas culturas gregas, né, tinha os deuses deles. Né? Cadê os deuses deles? À medida que a civilização foi evoluindo, o sentido de crer naqueles deuses foi perdendo o sentido de crer. Por que eu vou crer num Deus do sol, que eu tenho que adorar, que ele tem, senão ele não vai fazer o sol surgir, sabe? E aí a gente foi evoluindo sabendo, não, isso é inerente, isso aí não tem nada a ver. Só existe e Isso acabou. não existe, entendeu? Então, mas existe uma fé, uma crença que já dura, sei lá, basta aí 6.000 anos, né? Desde que o mundo é mundo, desde quando, né, surgiu, que é a crença de um único Deus. Esse único Deus, o tempo não matou. Entende? Não é? Você vai ver qualquer outra cultura que você for estudar, que tem os seus deuses, o tempo levou esses deuses embora. Mas a fé em Cristo, depois de tantos anos, ainda continua firme. Né? Ainda é uma fé que a gente pode crer com verdade. Né? Eu até lembro o Gamaliel falando, né, para aqueles caras que queria acabar com Paulo, né, falando, dando um conselho para eles, falando o seguinte: ó, não teve mais movimentos antigamente, teve movimento disso, movimento daquilo. É o seguinte, deixa eles. Se essa seita, né, entre aspas, né, seita aí de Jesus Cristo do Evangelho, falar de Jesus aí, for temporário, não for de Deus, vai acabar. É isso aí. Mas permaneceu até hoje. Estamos até hoje, estamos aqui por causa disso, Então, pelo que a gente creu, né? E tá crendo, né? cada geração que entra, fica-se para trás aquilo que era passageiro. Sim. E Cristo permanece. Sim. Entendeu? Cristo permanece. Um exemplo de fé, quando a gente acredita, tem fé em algo, a gente se torna um devoto, um adorador, alguém que quer buscar aquilo ali. Se você for ver na Índia aconteceu um fato muito interessante de um cara que creu naquilo que ele estava vendo, nos deuses dele, que um dia ele determinou que ele iria ficar com a mão levantada em adoração àquele Deus, você deve ter lembrado disso, e ele levantou a mão e decidiu: nunca mais eu vou abaixar minha mão, porque é o meu voto de adoração ao meu Deus. E ele levantou a mão e nunca mais abaixou, assim, durante anos, e ao ponto da mão necrosar, dar problema nos músculos. E você vê foto dele, procura no YouTube pra você ver, na internet aí, que você vai ver a história desse homem. Você vê a foto dele, normal, corpo normal, só que a mão dele aqui, ó, toda troncha, toda torta, mas ele decidiu não mais abaixar a mão há anos. Você vê o nível que as pessoas... Isso é fé. Chegam por causa de uma crença, né? Isso é fé. Entendeu? Por que nós estamos falando aqui, dando esse pano de fundo? Para você entender o que você está vivendo. O poder da fé. O poder da fé. Outra coisa, quando você deposita a sua fé,
em alguém ou em algo que não está fundamentado no caráter de Cristo, você é enganado. Muitas pessoas dão bens, dão casas, dão tudo que tem para um líder Por fé, pela fé, que infelizmente está sendo enganada, mas a pessoa não tem culpa. Culpa é a pessoa que está fazendo dessa maldade. Você vê hoje pessoas que depositam toda a sua finança na conta bancária de uma igreja, porque no culto passado o pastor falou para ela que o teste da fé dela seria lançar essa oferta, lançar tudo, dar todo o dinheiro, e a pessoa caiu nisso. Mas assim, mas Deus faz na vida da pessoa, faz pela fé dela em Cristo. e você levantou um ponto que eu quero jogar aqui na mesa para vocês, o que é efetivamente fé. A gente tem que aproveitar o que o Wesley quer aqui. Quando começar a falar, né? Porque assim, o que é efetivamente a fé? Entendeu? A fé é parte de mim, parte de algo que eu vejo, parte de algo que está acontecendo, sabe? Eu e Deus falam assim, antigamente. Então, como que eu ponho isso em prática? Sabe? Eu estou vivendo em fé ou estou sendo enganado? Como, sabe? O que é realmente Esse que é o ponto X. Porque às vezes eu não parei, uma vez eu parei e pensei, existe razão na fé? Existe razão para ter fé? Porque se a gente for pensar, tipo, exatamente o Deus não há razão mesmo. É simplesmente ter fé. Mas eu falo e te pergunto, e prestem atenção que eu vou fazer a pergunta, eu vou jogar para vocês. Há razão para ter fé? Essa é a pergunta? É essa a pergunta. Então passa a bola. Deixa eu Faz- responder. Então, eu posso dividir isso. Dividir. Segundo que nós cremos em Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo. E nós não vimos Jesus. Mas nós cremos. Nós cremos na criação. Nós não vimos Deus criar o mundo. Nós cremos. E, logicamente falando, né, não tem nada que fundamenta isso a não ser A própria crença. a própria crença. A fé mesmo. Certo? Só que se a gente for analisar pelos fatos, pela lógica, faz muito mais sentido crer na criação, crer em Jesus Cristo, né? Até porque a história comprova, né, que ele é real, ele viveu na Terra, né, tal. E a lógica, pela lógica, a gente crendo nisso, né, não, perdão. Pela lógica, pela razão, né, vendo o que aconteceu, onde nós está hoje, né, a criação, tudo, eu acredito que também pela lógica também dá para crer em Deus, entendeu? Também dá para crer em Jesus Cristo, dá para ter fé também pela lógica, porque assim, pela razão, uma pessoa que tem gente que crê em Deus e ninguém nunca pregou nada para ela, ninguém nunca falou de Jesus para ela. Mas você vai ver, vai chegar na casa dela, as pessoas mais, assim, que nem o Surtão mesmo. Sim. Chega lá, ninguém nunca falou de fé para ela, mas ela tem a fé ali. Nossa, não, crê em Deus. E às vezes tem mais fé do que nós que conhece da